Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal da Metodista Renovada do Heitor Rigon. Antes de irmos pro vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, Deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. É isso! Bom dia a todos, a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto online aí, devido às restrições aí dadas pelo governo. A gente vai estar fazendo esses cultos e espero que todos fiquem ligados aí e prestem bastante atenção na palavra, amém? Deus abençoe a todos. Irmãos, hoje eu trouxe uma palavra bem rápida, bem simples, para aplicarmos exatamente nos dias de hoje, para aplicarmos realmente no que nós estamos vivendo, nos tempos que nós estamos passando. Existem várias pessoas que estão dispersas, existem várias pessoas que estão precisando ouvir uma palavra ali de consolo, existe uma pessoa que precisa ali de ter um suporte, né, nos tempos de dificuldades. E nós que somos a igreja e temos já aqui junto uma certa comunhão e um certo entendimento de algumas coisas já sobre amadurecimento, sobre fé, sobre perseverança, nós devemos usar essas coisas nos tempos difíceis, né, para que nós possamos aplicar elas. E por isso que eu quero que vocês abram suas Bíblias lá no livro de Tiago, primeiro capítulo, bem fácil mesmo, uma palavra bem conhecida, que vai falar um pouco ali da fé, da perseverança, da sabedoria, amém? Que nós possamos abrir lá no livro de Tiago. Tiago capítulo 1, meus irmãos, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, em outras versões vai estar como provações, sabendo que a prova da vossa fé, a obra, a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Amém? Então nós vamos ler aqui apenas Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Antes vamos orar. Amém? Senhor, mais uma vez eu peço que o Senhor, Pai, nos direcione aqui nessa palavra, que o Senhor fale em nossos corações, ó Deus, que o Senhor nos dê uma direção nesses tempos, ó Pai, que muitos se sentem, Pai, distantes, muitos se sentem só, Deus. Nós sabemos que estamos enfrentando uma batalha e só poderemos vencer e perseverar na Sua palavra que nos foi dada mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos aprender algo contigo, em nome de Jesus. Amém? Bom, como todos nós sabemos, Tiago, o apóstolo, discípulo, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual tem nos ensinado sobre a perseverança, sobre a fé. E Tiago é um grande exemplo sobre a perseverança e sobre a fé. Por que eu gosto de já começar falando o texto sobre um pouco da vida de Tiago? Porque além dele ser irmão de Jesus, ele não converteu durante o ministério de Jesus Cristo aqui na terra. Tiago veio se converter após a morte de Jesus. Então nós podemos aprender que algumas pessoas têm devidos tempos a executar o seu ofício, o seu propósito aqui na terra. Às vezes nós nos convertemos, às vezes nós ali temos uma transformação de vida e nós queremos que outras pessoas também tenham. Mas nós temos que aprender algo aqui. O livro vai falar sobre perseverança. Nós temos que perseverar, porque Tiago ouviu falar de Jesus, mas a palavra vai dizer
lá em João capítulo 7, que seus irmãos, seus familiares não criam nele. Então foram crer nele após a sua morte. Então muitas vezes nós temos que trazer isso para os dias de hoje. As pessoas que não estão crendo agora, não devemos desistir dela, porque o amanhã pode vir uma transformação, uma renovação na vida delas, que elas vão fazer grandes coisas, assim como foi ao acontecido na vida de Tiago, que virou ali um dos pilares da igreja, que virou ali um dos grandes discípulos. A sua mensagem é muito bem semelhante à de Jesus Cristo, como a dos montes, como as suas pregações ali, que falam muito acerca da fé. Então eu aprendo algo com isso. Quando eu me converto, eu tenho que perseverar, porque logo após a mim, muitos outros virão, muitas outras pessoas farão trajetos que eu não posso imaginar. Foi o que aconteceu na vida de Tiago. Após a morte de Jesus Cristo, veio a sua conversão, que estabeleceu nele ali um discípulo, um apóstolo, alguém ali que veio a ser um pilar da igreja e trazer as instruções ali àquele povo, aos judeus recém-convertidos. É por isso que o capítulo 1, versículo 1 vai começar dizendo assim, meus irmãos: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Tiago começa o quê? Falando o quê? Que além de ser servo de Deus, para aqueles judeus recém-convertidos, ele também era servo de Jesus Cristo, enfatizando o nome de Jesus, para que aquelas pessoas começassem a ver Jesus como Deus, para que as pessoas começassem a ver Jesus ali como uma referência, como alguém que é a imagem e semelhança do Deus vivo, porque os judeus eram muito apegados à lei. Então Tiago mostra ali que Jesus, que era a graça, o tempo ali de misericórdia, era alguém que deveria ser buscado da mesma maneira ao qual eles buscavam o Deus Pai, da mesma maneira ao qual eles ali tinham o temor pelo Deus Pai, eles também tinham que trazer esse temor juntamente a Jesus Cristo. Então é por isso que Tiago já vai chamá-los ali para dispersação, porque era uma igreja que andava em conflito, era uma igreja que andava confusa por terem ali novos convertidos. Muitos ali faziam coisas que não estavam de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Então Tiago, ele vem trazendo essas orientações ali para aquela igreja, ele vem trabalhando de uma forma para que aquelas pessoas ali alcançassem o quê? A devida maturidade. Nós vamos ver durante o livro de Tiago que ele trabalha muito com a palavra ali perfeito, né? Completo, que significa maturidade, não alguém impecável, não alguém sem erros, mas alguém que tem uma fé madura, alguém que tem ali conselhos, alguém que tem ali orientação. Então a carta de Tiago nada mais é que uma orientação para aquela igreja ali, uma orientação para aqueles novos convertidos, que eram os judeus, que praticavam a lei. Tiago trabalha enfatizamente ali os ensinamentos de Jesus Cristo. E no versículo 2, Tiago já vai começar a trabalhar o que ele quer trazer para aquela igreja. Ele diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias provações. Meus irmãos, quando nós falamos de provações, quando nós falamos de dificuldade, nós sabemos que as pessoas tendem a se fechar, que as pessoas tendem até ali se esconder, porque elas não conseguem usar as provações para crescimento, elas não conseguem usar ali a aprovação para a sua maturidade, para elevar a sua fé. Muitas pessoas, quando veem a aprovação vindo de frente, o que acontece? Qual que é a primeira reação? É se esconder, é negar os problemas, é negar as batalhas que vêm de frente com nós. E nós sabemos que Jesus, ele foi um homem que enfrentou várias dificuldades, nós sabemos que Jesus enfrentou várias oposições, mas ele passou por todas elas com sabedoria, com fé, com bom ânimo, como ele mesmo disse: tem de bom ânimo, porque eu passei por aflições,
mas eu venci todas elas. Ele traz essa palavra, e Tiago trabalha muito nessa questão da fé, da perseverança. Nós vivemos hoje um momento aí de pandemia, um momento de dificuldade política, na saúde, os empregos, e essas coisas acabam abalando a nós, acabam vindo de frente, e nós muitas vezes não sabemos o que fazer, e às vezes falamos coisas que não convêm com a nossa fé, às vezes falamos coisas que não fortalecem a quem está do nosso lado, e nós como cristãos devemos combater isso. Nós devemos ser o que? Sábios, porque Tiago, ele trabalha nessa parte, ele orienta a igreja a buscar as coisas que vêm do alto, ele orienta a igreja a buscar a maturidade em Jesus Cristo. Então eu e você, quando passarmos por essas grandes aprovações, e cada um passa pela sua aprovação, cada um passa ali por a tentação, em outras versões vão falar, mas a questão que Tiago quer falar é das provas que vêm de frente com as nossas vidas. Todos os ensinamentos que nós temos aprendido, nós não temos executados, nós não temos colocado ele em prática, e o que acontece? Vem a aprovação, e aquilo acaba o que? Nos afetando. Salomão vai falar assim lá em Provérbios, que tempos difíceis revelam pessoas fracas. O que ele quer dizer com isso? É como se você construísse uma ponte em tempos ali que nada está acontecendo, que não tem movimento, que não tem carga nenhuma para passar naquela ponte. Só que você tem que fazer o que na construção dessa ponte? Consolidar ela. Você tem que fazer uma ponte ali que vai durar, uma ponte ali que vai ter eficácia quando passardes por ela. Então vem o tempo de crise, e o que acontece? Começa a passar várias bagagens entre aquela ponte, começa a passar ali multidões sobre aquela ponte, e ela vem a cair, porque o que aconteceu? Os tempos difíceis derrubaram aquela ponte. A ponte significa o quê? A nossa fé. A ponte significa o quê? O nosso conhecimento. Quando a aprovação vem, o nosso conhecimento tem que estar firme na palavra. Quando a aprovação vem, a nossa fé tem que estar firme em Cristo Jesus, para que a ponte não venha a cair. Vocês compreendem? Ali a profundidade da aprovação é aonde consolida realmente ali o seu chamado, o seu propósito, aquilo que Deus tem falado no seu coração, você vai executar durante esses momentos difíceis, você vai colocar em prática. É por isso que Tiago fala, tem de bom ânimo, porque é o momento que você vai mostrar porque você está aqui, é o momento que a sua luz vai brilhar, é o momento que a sua chama vai se acender mais forte, é o momento que todo o seu conhecimento vai se transformar em sabedoria e alimento para o próximo. Aqueles que ainda estão engatilhados, estão engatinhando na fé, ainda não estão engatilhados também no Evangelho, então ali a sua sabedoria vai consolidar a sua ponte, a sua sabedoria vai consolidar tudo que você tem colocado em prática. É por isso que Tiago fala, tem de bom ânimo, porque chegou o seu momento de executar aquilo que nos foi dado, a palavra, de executar aquilo que nos foi dado, o chamado de ir e pregar as boas novas, porque é nesses momentos que os corações estão aflitos, é nesses momentos que as pessoas estão ali mais sensíveis a receber uma palavra. Então é o momento que nós podemos executar o nosso chamado com excelência, aquilo que nos foi dado. Tem de bom ânimo, porque chegou o seu momento, chegou a hora de você mostrar tudo aquilo que você tem aprendido, tudo aquilo que você tem absorvido diante dessas ocasiões. E eu quero trazer também uma comparação que no Japão, quando você fala em crise, eles têm duas visões, de perigo e oportunidade. Então é por isso que essa é a nossa oportunidade. Nós podemos ver que a Bíblia é feita de provas, nós podemos ver que a Bíblia é feita de testes da nossa fé, daqueles que caminharam com Deus, daqueles que andaram com Cristo, todos eles tiveram ali o testemunho edificados, todos ali tiveram provações, e os seus testemunhos hoje são o quê? Eficazes na minha e na sua vida.
são testemunhos que nos fortalecem nesses momentos, são testemunhos que nos mostram que nós podemos vencer sobre as adversidades, amém? No versículo 3, Tiago vai falar assim: sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Então o que ele disse aqui, meus irmãos? Que a prova da vossa fé é a obra da sua paciência, é aquilo que vai te transformar, é aquilo que vai te edificar. A sua aprovação, ela não pode vir para te derrubar, a sua aprovação, ela não pode vir para te trazer desânimo, mas a sua aprovação, ela tem que vir para crescimento. A sua aprovação, ela tem que vir para o quê? Frutos na sua vida. É isso mesmo. A sua aprovação vai gerar grandes coisas, não somente na sua vida, mas daqueles que estão em sua volta. A sua aprovação vai edificar pessoas que você jamais imaginou. A sua aprovação vai edificar pessoas que estão dispersas, assim como o Tiago falou aqui no versículo 1, daqueles judeus que estavam conflitos, que estavam ali sem nenhum alicerce, sem nenhuma direção, e Tiago quer trazer para eles ali o direcionamento para aquela igreja. Muitas vezes nós vemos igrejas que têm contendas, muitas vezes nós vemos igrejas que têm conflito, nós vemos igrejas que têm vaidade, meus irmãos. Tiago também vai trabalhar ali que líderes queriam disputar cargos com os membros. Nós podemos ver onde está a maturidade daqueles judeus, cristãos convertidos. É isso que Tiago quer trazer para aquela igreja, para que não haja esse tipo de empecilho, que o que estraga o crescimento da igreja. Eles deveriam usar aquelas coisas, aquelas provas para crescer. Muitos ali queriam ouvir apenas as pessoas ricas, e muitos ali eram roubados pelas pessoas ricas. Então ouviu que ali um conflito dentro da igreja, e Tiago fala: não, vocês têm que parar com isso, vocês têm que prestar mais atenção, vocês têm que focar mais nas provações para vocês poderem crescer, e trazer a igreja ali a devida união, trazer a igreja ali para o devido conceito de Cristo, que é a comunhão, que é o crescimento, e não ali a divisão entre os membros, porque onde há divisão não pode haver comunhão, não pode haver o amor na divisão, porque o amor é único, e nós devemos praticá-lo e praticar esse amor devidamente, como Cristo praticou em toda a sua jornada. Então, a obra, a aprovação gera o que? O crescimento da minha e da sua fé em Cristo. Por isso que o ânimo que traz a prova, você pode ver uma pessoa que passou por uma dificuldade lá atrás, quando ela sai daquela dificuldade, ela se torna mais forte, ela se torna mais sábia, ela se torna ali mais paciente, e ela se torna ali uma pessoa que flui na vida daqueles que irão passar por aquilo. Então Tiago está falando da questão ali de você fluir aquilo que você tem aprendido, porque a fé sem obras se torna morta. É por isso que as obras, elas edificam a sua fé. Você usa a sua fé para fazer as obras que Deus mandou, como pregar, como lutar, como perseverar. Você usa a sua fé como uma verdadeira espada diante das aprovações e das aflições. E no versículo 4 ele fala assim: tenha porém a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. O que Tiago quer enfatizar aqui? Da maturidade, como eu disse para vocês. A perfeição não quer dizer que você não vai errar, a perfeição não quer dizer que você não vai tropeçar, mas a perfeição que Tiago fala aqui é de você ser maduro, de você passar por uma dificuldade e você levantar sua cabeça para o alto e clamar pelo seu socorro, clamar por aquele que é bem presente no dia da angústia, para você chamar aquele que edifica todas as nações, para você chamar aquele que é o verdadeiro Espírito que revivifica a igreja, que levanta
aqueles que estão cansados e sobrecarregados. É isso que Tiago está falando, que a sua maturidade tem que crescer nesse momento, que a sua maturidade como cristão tem que avançar, e não que você tem que cobrar a perfeição do seu próximo, não que você tem que cobrar ali que as pessoas sejam do seu agrado, mas que você possa cobrar maturidade, que você possa cobrar ali sabedoria, que você possa não apenas cobrar, mas que você possa ser exemplo de sabedoria para aqueles que estão dispersos. Então nós podemos usar essas coisas para crescimento da fé, da nossa maturidade, assim como Cristo era maduro em todas as situações, diante de tempestades, a calma que Cristo tinha, diante ali de um povo que estava sedento, de povo ali que estava jogado sobre as margens. Era um homem que não se abalava com os conflitos políticos, com os conflitos que a sociedade traziam. Cristo mostra a maturidade que vem do alto, Cristo mostra a maturidade que vem do reino, que não se abala diante de nenhuma crise. Era o homem que prevalecia sobre o deserto, era o homem que mostrou que pôde prevalecer sobre a tentação, quando o diabo veio sobre ele ali, atentando ele sobre aqueles 40 dias, onde ele passou fome, onde ele passou frio, onde ele foi tentado sobre a sua carne, mas ele perseverou, ele venceu a aprovação. É isso que Tiago nos mostra, aquela fé que Cristo tinha e tem, nós podemos obter, nós podemos executar da mesma maneira. E ele vai trazer assim no versículo 5, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. O que ele está falando aqui? Vocês podem ver que a todo momento o Tiago está orientando, vocês podem ver que a todo momento o Tiago está falando, tenham perseverança, tenham bom ânimo, e peçam sabedoria para Deus, peçam a ferramenta para aquele que pode lhes ajudar. Tiago está falando que nós não estamos sozinhos, Tiago está falando que nós não estamos ali vagando, que nós não estamos em um território lutando sem uma orientação, sem um rei, sem uma frente sobre nós. Existe alguém que está dando ali toda a cobertura para mim e para você nesses momentos difíceis. Existe alguém ali que está lutando as nossas guerras. Existe alguém ali que está nos suprindo nesses momentos de dificuldade. Existe alguém que olha por nós e não dorme, assim como diz o salmista: aquele que cuida de mim não dorme, está a todo momento com os olhos sobre a terra, e ele é o que nos dá sabedoria. Sabedoria é o que, meus irmãos? A fonte. Sabedoria é aquilo que nos transforma, sabedoria é aquilo ali que nos faz temer a Deus e nos faz buscar Ele cada vez mais. A sabedoria nada mais é que um acesso. Por que Salomão foi considerado um homem mais sábio do mundo? Porque ele teve acesso à sabedoria. Mas nós temos que entender que ele não era a sabedoria, ele apenas teve acesso. Muitos falam, mas se Salomão era um homem sábio, por que ele cai no final? Por que Salomão teve ali uma caída? É porque ele simplesmente parou de acessar a sabedoria, é porque ele simplesmente parou de acessar a fonte, que lhe transformou, que lhe deu tudo o que ele tinha, que lhe deu respeito, que lhe deu honra, que lhe deu autoridade, que lhe transformou ele em um dos melhores conselheiros de reis, príncipes, governadores de toda ali a região de Israel, pessoas que vinham de longe, porque ele tinha acesso à sabedoria, ele pedia sabedoria, e lhe era concedida. E a partir do momento que ele parou de pedir sabedoria, a partir do momento que ele parou de ter acesso à sabedoria, o que aconteceu? A vida dele parou de avançar, e ele caiu. Ele mesmo vai dar um dos conselhos mais poderosos, que o fim é melhor do que o começo, porque o fim lá está toda a sua jornada, porque o fim lá está todas as respostas que você carregou, que você pegou sobre a sua jornada. O fim vai estar todos os seus frutos. Não foque no agora, não foque no começo, mas foque no fim, é onde está a vida eterna, no final das coisas.
E é por isso que ele tinha esse grande acesso à sabedoria, é por isso que ele tinha ali essa grande autoridade de aconselhar as pessoas que estavam ao seu redor, aconselhar reis, príncipes. Quem sabe chegou um momento de eu e você ter acesso a essa sabedoria, que vai aconselhar ricos, que vai aconselhar pobres, que vai aconselhar enfermos, que vai aconselhar quebrantados, aflitos. Quem sabe chegou o momento de eu e você ter acesso a essa sabedoria tão poderosa, que todos que utilizaram tiveram uma transformação. Tiago quer trazer o que ali para aquela igreja? A renovação daquela mente, a transformação daquela mente, que ainda não está pensando com a cabeça de Cristo, que ainda não está pensando conforme a graça, que não está pensando ali conforme o coração de Deus. Tiago traz muitas orientações para que as pessoas possam focar naqueles ensinamentos que elevariam elas para um próximo nível de sabedoria, de fé, de perseverança. Esse momento que eu e você estamos vivendo não é à toa, não é um momento que nós vamos falar, é apenas uma coisinha, é apenas um empecilho, não. É um momento que nós temos que prestar bastante atenção, para que nós possamos aprender muito com ele, para que a próxima crise nós não possamos estar tão imaturos como nós podemos estar agora, para que nós não possamos estar ali tão flagelados e dispersos como nós estamos. Nós devemos usar esses momentos para crescimento da nossa fé, crescimento da nossa caminhada com Deus, com Cristo Jesus, assim como Tiago fala aqui. E no versículo 6, ele diz assim: peçam porém com fé. Peça com fé, não apenas peça, mas acredite e já tenha ela como posse, que você já recebeu isso, e já tenha ela como ali a ferramenta que você vai usar hoje. Já comece a meditar sobre isso, já comece a executar sobre isso. Não ouvindo, porque não apenas não duvidando disso, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada uma para a outra parte. Porque quando você duvida das coisas, quando você não tem a fé, que a fé é o quê? A convicção das coisas que eu e você não vê. Quando você não tem certeza que você vai receber algo de Deus, você apenas fica ali como a onda, andando de um lado para o outro, batendo e voltando, sem nenhuma firmeza. Então Tiago está falando ali para você ser firme naquilo que você pedir, para você ter convicção na palavra que você pedir, para você ter ali realmente perseverança e acreditar até o final. Como eu disse para vocês, o fim é melhor do que o começo, então é preciso que você acredite até o fim, para você poder provar dessas palavras, dessa sabedoria, dessa fé que Tiago está falando aqui e trazendo para a igreja, para que possamos andar em unidade, possamos andar em comunhão, possamos andar em sabedoria, e assim nós poderemos ver um verdadeiro crescimento na igreja, na família, em todos os lugares que essa palavra for levada, porque nós cremos nisso, nós vivemos por isso, e nós acreditamos nisso com toda a nossa vida. É isso que Tiago quer trazer, a maturidade para a igreja, ali a renovação, a transformação da mente daqueles recém-convertidos. Às vezes nós estamos muito tempo na igreja, mas nós ainda caminhamos como recém-convertidos. É o momento de nós crescermos, é o momento de nós ali realmente criarmos raízes nas coisas que nós temos ouvido, nas coisas que nós temos ali passado adiante. Que eu e você possamos levar essa palavra e executarmos com toda a nossa fé, com toda a nossa perseverança e sabedoria. Amém? Eu peço que os irmãos orem para que nós possamos aqui finalizar. Senhor, mais uma vez eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor nos mostra que a vida, ela nos traz provações, o Senhor nos mostra que a vida nos traz ensinos poderosos, mas quando nós estamos dispersos, quando nós estamos focados em coisas que não edificam, quando nós estamos focados em coisas que não nos trazem a verdadeira sabedoria, o verdadeiro discernimento,
nós passamos como ondas que vêm e vai e não se firmam em lugar nenhum. Nós não usamos essa palavra para crescimento, nós não usamos essa palavra para ali o amadurecimento, nós não usamos essa palavra ali para trazer a paciência que os momentos de dificuldade vêm e nos afligem e nos combatem. Mas eu peço que hoje, diante dessa palavra, nós possamos ter acesso à sabedoria, nós possamos ter acesso à perseverança, nós possamos ter acesso ali à verdadeira obra da fé, que traz todas essas coisas que foi dita aqui no texto, que nós possamos executar, que esses momentos difíceis sejam degraus e degraus para que nós possamos subir na caminhada da vida evangélica. Eu peço que todos que estão ouvindo agora, a sua fé seja engrandecida, seja fortalecida, seja edificada nos passos e nos caminhos de Jesus Cristo, que todos possam ser abençoados e todos possam passar por essas aprovações, em o nome de Jesus, amém.